Hoje o nosso tema é processamento da reencarnação. Deixa eu passar aqui logo o nosso objetivo geral, que é explicar o processo da reencarnação como um fato biológico natural, inerente aos seres vivos e que varia de acordo com o nível de evolução de cada um. O tema de hoje, a gente vai estudar vários aspectos do processamento da reencarnação. A gente vai falar do planejamento, a gente vai falar de como o espírito, em que momento ele se liga à matéria, vamos falar da modelagem do feto, como ocorre, qual é a influência do espírito através do seu corpo espiritual nessa modelagem, na formação desse corpo. Né? Vamos falar, né, da adaptação à vida, tipo aí, nasci aí. Como é que está ainda? O meu processo reencarnatório já finalizou aí ou não? Então, são várias questõezinhas hoje que vamos discutir. Mas, principalmente, também entender isso, que a reencarnação é um processo natural, né, em que todos nós estamos sujeitos, querendo ou não. Certo? E aí a gente vai falar um pouquinho da biologia mesmo, né, da biologia do processo reencarnatório. Os objetivos específicos é perceber, de forma lógica, como se processa a reencarnação em suas particularidades. Perceber que o processo reencarnatório requer alterações no corpo espiritual, ou seja, o perispírito, certo? O que acontece com o perispírito no momento da reencarnação. Compreender o momento da ligação do espírito com o corpo físico. Quando exatamente o espírito se liga àquela pequena célula ainda que está naquele processo de divisão. Em que momento ele se une à matéria? Entender que a reencarnação é um processo biológico e que se dá de forma mecânica. E a gente vai discutir um pouquinho, falar sobre o automatismo, esse automatismo que nós, seres, né, humanos, temos, né, de alavancar esse processo, independente, inclusive, do espírito. Ok? É um processo automático, biológico do nosso corpo. E agora, só para relembrar, com essa aula de hoje, nós fechamos, né, vamos dizer, a nossa etapa aí de reencarnação. São 3 aulas, né? Só lembrando que nós tivemos uma que fala da ciência, onde vocês viram as pesquisas, né? Falamos sobre marcas de nascença, já viram os aspectos científicos e o que tem acontecido e que já aconteceu no campo da ciência, no que se refere à reencarnação. O que a ciência já entende da reencarnação. Falamos também da reencarnação como um processo educativo, não foi? É aí, nesse momento, que a gente entende que nós estamos aqui numa grande escola, não é verdade? Onde a gente está tentando pular de etapas, né? Aprender com as nossas experiências, aprender com o outro, não é isso? Que a gente falou, entender por que nossa vida é do jeito que é. Entender que esse processo educativo tem a ver conosco, muito mais do que com o outro. Entender que os amigos, né, a família, as nossas escolhas durante tantas encarnações, né, nos trouxeram exatamente aonde estamos, para as experiências que estamos vivendo agora. Ok? E agora a gente vai entrar exatamente isso, estudando o que é e como se processa, como se dá o processo reencarnatório. Primeiro, vamos relembrar aqui, é só para relembrar mesmo, o nosso ciclo de aprendizado. A gente vai lembrar um pouquinho da aula de evolução, né? Vamos lembrar um pouquinho lá do espírito, da aula de espíritos, do processo, das próprias aulas de reencarnação que a gente viu. Então, vamos lá. Nascemos como espíritos. Deus nos cria espíritos direto? Sim? Somos espíritos, mas foi assim sempre? Deus cria o quê?
Vou botar todo mundo na aula de espírito de novo. Oi? Um princípio espiritual. Ele queria um princípio, ainda não é um espírito. Né? Esse princípio espiritual, no seu processo evolutivo, vamos dizer assim, que ele vai estagiar nos diversos reinos, não é isso? Qual é o primeiro reino que ele estagia? Beleza. O segundo reino? O terceiro reino? E aí ele encarna enquanto hominal. Neste momento ele se torna o quê? Espírito. Com consciência de sua individualidade, já com um psiquismo suficientemente desenvolvido para a apreensão desse novo conhecimento, com um nível de complexidade maior, de compreensão maior, então ele passa a ser o espírito. Então, a evolução do princípio espiritual passa pelos reinos, como a gente viu. Lá no reino mineral, esse princípio vai se apropriar daquela matéria mais bruta, né? Mais primitiva, vai tirar de lá um aprendizado que é a atração. Depois, ele passa para o reino vegetal, onde ele já vai se apropriar de um outro tipo de matéria, menos bruta. Já tem ali um aprendizado da sensibilidade. Né? Depois, ele passa para o reino animal, já com organismos mais desenvolvidos, já com a questão instintiva, né? A gente tem esse aprendizado do instinto. Depois, também, já um sistema reprodutivo jamais, né, aprimorado. E encarnamos no reino nominal. Neste momento, nossa primeira encarnação, nós vamos encarnar e vamos entrar no que nós chamamos de ciclo de aprendizado. E, veja se vocês concordam comigo, encarnei minha primeira vez, venho, encarno aqui na Terra, nesse orbe, a gente está falando aqui do nosso orbe, isso não acontece só aqui, né? Em nosso orbe, vou viver essas experiências, vou me relacionar com as pessoas, já estou mais em termos de alguns momentos numa sociedade mais primitiva, não uma sociedade, mas ainda num mundo mais primitivo, as primeiras encarnações, vou vivendo as minhas experiências. Chega um momento em que aquele personagem, aquela pessoa, aquele corpo que foi formulado para viver aquela experiência, não tem mais nada a oferecer ao espírito que eu sou. Morre o corpo físico, o espírito se desveste dessa roupa, que não tem mais nada a oferecer, como se fosse uma roupa usada, velha mesmo, e volta para o plano espiritual. Lá no plano espiritual ele vai ficar quietinho, é? Não, né? Será que ele continua o aprendizado dele lá? Sim. Outros tipos de experiências. Se você pega a outra, vê para mim. E, bom, estou lá no tempo na erraticidade, estou tendo o meu aprendizado, diferente, é óbvio, do aprendizado que eu tenho aqui na Terra, encarnado, com outro nível de consciência. Né? Aí começa o momento de eu ter que retornar. Aí começa uma análise. Esse espírito precisa ainda dessa experiência material neste orbe? Se sim, ele começa todo o processo dele novamente, reencarna, aí vai ter sua vida de relações, desencarna, experiências na erraticidade, análise das necessidades dele, precisa reencarnar de novo, volta tudo de novo. Chegou um momento que ele não precisa mais encarnar aqui na Terra. Vamos lembrando sempre que as experiências do espírito não são somente nesse orbe. Né? Só lembrando, aqui na Terra ele não precisa mais encarnar, ou, de repente, ele não precisa mais da experiência na matéria. Ele já teve o aprendizado dele, já adquiriu as habilidades necessárias, já depurou aí as suas emoções, já aprendeu a controlar isso. Então, ele não precisa. O que será que acontece com ele?
vai para um plano mais sutil. Aluno aplicado é bom demais, né? Vamos lá. Se ele não precisa, ele vai continuar a evolução dele no plano espiritual ou em outros mundos. Em mundos mais evoluídos, em mundos mais sutis, e vocês vão ter a aula aí de vida espiritual que vai mostrar justamente as diversas esferas espirituais e os diversos orbes que também têm suas esferas espirituais. Mundos mais sutis, mundos, né, com momentos evolutivos diferentes, né? Então, nós temos desde planetas mais primitivos até planetas extremamente evoluídos, que recebem já espíritos, né, de alta envergadura. Então, por quê? Por que essa necessidade do espírito de sempre estar evoluindo, aprendendo, crescendo? Porque para o espírito, a evolução é uma construção eterna. A gente não sabe quando a gente vai parar de aprender. O universo é imenso. Em quantos lugares ainda eu vou encarnar? Em quantos lugares eu ainda vou viver? Quais as experiências ainda que serão necessárias para mim, já fora desse contexto, desse orbe, fora desse tipo de planeta, com essa vibração, né? É uma construção eterna de conhecimento e felicidade. Então, é só para relembrar esse processo aí. Tranquilo até aqui? Podemos seguir? Todo mundo lembrou? Então, vamos lá. Bom, por que a necessidade desse ciclo de aprendizado? Primeiro, é o propósito, né? Ele tem um propósito. Esse propósito é a integração de habilidades que fala aqui, que nada mais é do que evolução, adquirir conhecimento, aprendizado nas diversas dimensões da vida. Esse ciclo, quando se fala original, por quê? Porque ele sempre vai ser diferente. Ele é único, né? Sempre um novo personagem, contextos e experiências. Nunca uma reencarnação é igual a outra, mesmo que eu escolha passar pelas mesmas provas, mesmo assim não vai ser diferente. Por que que não vai ser diferente? Eu, Tânia, cheguei no final do meu processo, esse personagem que meu espírito criou para se manifestar aqui e viver as experiências que eu vivo, a Tânia, né, mãe de Roberto, mãe de Beto, casada com Roberto, arquiteta, que está aqui facilitando uma aula para vocês. Esse personagem e essas experiências, vai chegar um momento em que esse ciclo vai cessar. Não é verdade? E eu já tive meu aprendizado, eu passei por todas as minhas experiências, as minhas provas, tive as minhas conquistas, o meu aprendizado. Quando eu desencarnar, eu já não vou ser mais a mesma pessoa, não é verdade? Se eu acordo hoje de manhã, à noite, quando eu chego, eu sou a mesma pessoa? Não, eu já adquiri, já passei situações, já tive que resolver determinadas questões, não é? Já senti certas emoções. Eu não sou a mesma pessoa, que dirá uma encarnação inteira. E quando eu chego lá no mundo espiritual, eu continuo esse aprendizado, com outro nível de consciência, com outro acesso, com outras possibilidades. Quando eu reencarno novamente e crio um novo personagem para viver novas experiências, é óbvio que já não vai ser a mesma pessoa que desencarnou. E mesmo que eu viva as mesmas experiências, as percepções serão as mesmas, serão diferentes, concordam? Eu vou, talvez, resolver questões que eu não conseguia resolver de forma diferente. E aí a gente vai aprendendo, vai se depurando, né? Vai se especializando, né? Vamos nos tornando sempre melhores. É limitada, sim, vai chegar um momento em que a experiência na matéria já não vai mais fazer sentido para o espírito. Ele vai querer outras coisas, né? Ele se utiliza da matéria para determinados tipos de aprendizado. Mas vai chegar um momento que não. E isso vai variar do próprio espírito, né?
do processo dele, por onde ele vai, o que ele já aprendeu, essa capacidade dele de ter domínio sobre essa parte emocional, né, tão instintiva nossa, né, tem a ver com o nosso aprendizado. Aí eu trago, né, essa citação do livro de Adenauer, que fala que o processamento da reencarnação se dá através da fecundação biológica. Vocês concordam? Pronto, então tá. Que possibilita a união do espírito ao corpo físico, visando uma nova existência. É um processo natural e que está sujeito o ser humano quando, sob certas condições, encontra-se desencarnado. O que ele quer dizer é o seguinte: primeiro, todo mundo concorda que não existe reencarnação sem biologia. Não é verdade? A forma de nós, seres humanos, encarnarmos aqui nesse orbe é através da reprodução. É biologia. Eu tenho uma formação de um corpo físico, essa vestimenta que o espírito necessita para conseguir se manifestar nessa dimensão. Então, eu preciso da biologia. E quando ele fala que, em determinadas situações que se encontra o desencarnado, é justamente isso. Chegou um momento, por exemplo, está próximo de eu ter que reencarnar. Aí vai se fazer uma análise, vai ter todo um planejamento, né, da família, do meio social, de tudo. Então, você já está pronto, então está na hora de você reencarnar. Ah, mas eu não estou pronto e não quero reencarnar. Eu até te dou um tempinho, mas você vai ter que reencarnar. Porque o único determinismo que existe é esse. Somos fadados a evoluir e, para isso, precisamos reencarnar. A gente precisa desse ciclo de aprendizado. Ok? Quem quiser fazer pergunta, viu? Pode fazer. Acho que já tem liberdade suficiente, né? Para, ó, a mãozinha. Então, a gente vai falar aqui das fases da reencarnação. Embora nenhuma reencarnação seja igual a outra, a gente divide um pouco isso em etapas de uma forma didática para a gente entender esse processo, né? Eu vou citar cada um deles e a gente vai ver um a um, ok? Então, vamos lá. Primeira fase, planejamento reencarnatório. Segunda fase, contato fluídico com os pais. Terceira fase, ligação do espírito à matéria. Quarta fase, formação do feto. Quinta fase, adaptação à vida. Ok? Alguém gostaria de colocar alguma coisa, perguntar algo? Está tranquilo até agora? Então, vamos continuar, vamos seguir. Vamos falar um pouquinho dessa primeira fase, que é o planejamento. Aí eu faço uma pergunta e gostaria de respostas, né? Por que planejar? Por que a gente planeja algo? Não precisa pensar na reencarnação. Pensa no planejamento. Por que eu planejo algo? Como é que é? Parei só ao microfone. Boa noite. Para ver se dá certo. Eu gostei que ele botou o para ver, né? Porque nem sempre dá certo. Às vezes a gente planeja, e não consegue seguir o que a gente planejou, não é verdade? Mas, pelo menos, a gente fez o quê? Traçou uma diretriz, um projeto, na realidade, né? A gente fez um projeto. Sou arquiteto, eu gosto de falar de projeto, né? Você faz um projeto onde você vai construir a sua reencarnação dentro daquilo que você deseja, dentro daquilo das suas necessidades reencarnatórias, porque a reencarnação não é só o que eu quero, mas o que eu preciso, o que eu necessito, né? Para evoluir enquanto espírito, enquanto ser humano. Então, esse planejamento seria esse projeto, essa diretriz, né? Eu tenho que seguir esse projeto rigidamente, vocês acham que sim ou não? Hã? Sim, não? Não. Tem algum prejuízo grave se eu não fizer aquilo que foi planejado, se eu mudar esse meu planejamento? O que vocês acham? Oi? Cadê o microfone? Hã? Vamos lá, vamos conversar. Aí agora a gente está chegando na parte. Você pode trazer aqui, por favor?
Vamos ver, tem duas opiniões aí. Na minha opinião, vai retardar, vai atrasar O processo, o de processo evolução. de evolução. Certo. E aí? Mas pode ser que mude para o bem também, para ficar melhor. Ai, gostei. Estou gostando do esquema. Quem mais tem alguma opinião para dizer? Prejudica ou não prejudica? Hã? Depende. Para aí, que tem mais um que quer falar aqui. Espera aí. Ele vai falar lá. Boa Oi, noite, boa noite. João Mota. Oi, João. Assim, o planejamento ele é feito no sentido de se atingir um determinado objetivo, mas ele pode, no curso da execução, ele ser modificado, e essa modificação pode tanto melhorar o resultado final, como pode também não melhorar o resultado final. Pois é, Depende da turminha mudança. aplicada. Exatamente. Depende de que rumo essa mudança tomou. E por que a gente tem possibilidade? Quer falar? Pode falar. Depois eu continuo. Não, é porque nós estamos falando do livre-arbítrio, não é? Então Puxa, a pessoa escolhe o que vai querer fazer. Se Poxa. ela acha que vai seguir, né? Ótimo, se não. Era isso é exatamente o livre-arbítrio. que eu ia fazer. E aí reside o nosso livre-arbítrio, gente. O planejamento reencarnatório não é uma coisa estanque, engessada, de forma alguma. Nós temos o nosso livre-arbítrio, escolhas. E mesmo que essa escolha, às vezes, nos leve a caminhos não tão produtivos quanto... também faz parte, às vezes, do aprendizado do espírito. Então, a gente pode, sim, mudar a hora que a gente quiser. E uma coisa interessante, eu faço um planejamento reencarnatório. Então, um exemplo aqui, esse é o Manuel. Eu, Tânia, né, conheço o Manuel lá no plano espiritual, a gente tem afinidades, né? Se apaixona, disse, vamos, porque a gente se apaixona também no plano espiritual, viu, gente? Não é só aqui, não. Aí a gente resolve que vamos casar, vamos nos encontrar, reencarnar, vamos fazer uma família, fazemos todo o nosso planejamento. Aí reencarnamos. Aí chega Meire Lucy. Aí ele se encanta com os olhos de Meire Lucy. E eu sobrei. Resultado, o meu planejamento foi por água abaixo sobre esse aspecto, porque o livre-arbítrio de Manuel alterou o meu planejamento. Então, perceba, né? Então, jamais pode ser estanque e chegar e dizer assim, se você não fizer exatamente o que você planejou, vai ser um problema sério. Não, não vai ser um problema sério. Porque o que importa da nossa reencarnação é aquilo que a gente aprende. É aquilo que a gente integra, aquilo que a gente leva. Certo? Então, só para deixar claro isso. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Mas o processo reencarnatório também, você não vem, tipo, cumprir uma missão ou ao cumprir alguma coisa, quando você planeja de vir fazer alguma coisa assim. Às vezes você tem... eu estou querendo saber, né? Sim, pergunte. Você vem, por exemplo, com alguma missão com alguém, reparar algum erro, reparar algum dano. E se chega aqui, você muda esse curso, você não continua ali com aquele débito, com aquela pessoa, com aquela situação? Se a gente parar para lembrar da aula como reencarnação, como processo educativo, não existe punição. Existe aprendizado. Então, ninguém está aqui para pagar, para ser punido ou punir. Isso é uma questão que a gente já vem levantando. Mas ninguém é grudado com ninguém. Quem disse que a única forma de eu reparar as coisas que eu não integrei, não aprender, é estar grudado sempre com uma pessoa que a gente estabeleceu faltas e débitos um com o outro. Cadê o nosso livre-arbítrio de escolher? Não, eu quero fazer, eu quero sim aprender, mas eu quero aprender de outra forma. Então, um exemplo muito clássico que a gente dá. Eu fui assassina de matar 10 mil pessoas numa encarnação. Reencarno outras vezes, das 10 mil, mato 1.000. Evoluí? Melhorei um pouquinho, né? Das 1.000, eu passo a matar 100. Oh, tá bom. De repente, eu estou matando só uma. De repente, chega uma reencarnação e diz, gente, eu matei 10 mil pessoas. Agora eu quero a oportunidade de vir salvar 10 mil pessoas. Qual é o maior aprendizado?
eu vim num sentido de vingança com o outro, um perseguindo o outro, eu mato você porque você me matou, eu mato não sei o quê, você vai morrer tal forma porque você fez aí. Ou se você, de fato, pegar essa sua reencarnação de forma produtiva para ressignificar todo o mal que você fez. Que é uma forma de pensar. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Então, eu entendo da seguinte forma. Se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Eu não tenho certo nem errado aqui. No meu pensamento. Então, assim, existe um planejamento, uma equipe de planejamento reencarnatório. Né? Sim. E que as pessoas, principalmente na família, têm os seus compromissos uns com os outros. Né? Por exemplo, foi planejado que eu iria me casar com ele e ter o filho que eu tenho, porque algum compromisso eu devo ter com ele e com meu filho e vice-versa. Né? Aí eu venho na encarnação, conheço ele e, de repente, eu olho para ele e acho ele feio, não quero ele não, vou me casar com o João. Certo? E caso com o João. Aí o que acontece? O meu compromisso com ele não é questão de um castigo, é que o meu compromisso com ele eu adiei para o meu livre-arbítrio, porque eu escolhi casar com outro, mas eu tenho um compromisso com ele, que amanhã ou depois, em outras encarnações, a gente vai se encontrar para a gente, vamos dizer assim, resgatar esse compromisso, porque resgatar é uma coisa de se livrar do compromisso, né? Vamos dizer assim, se livrar mesmo daquele compromisso, resolver aquele compromisso. Então, a gente pode, sim, pelo nosso livre-arbítrio, mudar o planejamento que foi feito, ou com a nossa participação, ou não. Porque, às vezes, o planejamento a gente nem participa. Né? E, muitas vezes, a gente escolhe, participa. Mas, quando a gente chega aqui, como a gente esquece, né? Como a gente esquece, a gente vai pelo livre-arbítrio e aceita ou não aquele planejamento. É assim que eu consigo entender. Como eu disse, não tem certo nem errado. Existem formas diferentes de pensar. No meu entender, Tânia, eu acho que um compromisso assumido, necessariamente, não é uma obrigatoriedade, porque, às vezes, esses compromissos são compromissos realizados para o meu próprio aprendizado, não é só para o outro, principalmente para mim. Então, são coisas que eu não aprendi a lidar na vida ainda, sentimentos que eu não soube como trabalhar, né? As várias situações da vida que eu não soube resolver na dimensão material, na financeira, na maternal, na paternal, numa série de formas. Eu acho que o meu aprendizado e meu compromisso começa comigo. Primeiro comigo, certo? E, se eu consigo integrar isso dentro de mim, sem necessariamente estar amarrado a outra pessoa, eu acho que está tudo bem, pode ser assim. Como, da mesma forma, a pessoa. Quer dizer, é um aspecto meu, de uma visão minha, né? Mas não pode não ser a sua, como pode não ser do outro também. Eu sempre prefiro pensar na liberdade do espírito das suas escolhas e de entender que o universo está coberto de possibilidades do mesmo aprendizado. Porque o que é importante no final é que ele integra. Né? Mas entendo o seu ponto de vista, sem problema nenhum. Só deixa ele falar ali um pouquinho, que eu já torno para você, tá bom? Você respondeu a minha pergunta, né, o que eu ia falar. Que fica como se houvesse uma culpa, aquele compromisso, uma rigidez. E o certo e o errado está dentro do indivíduo. O que eu penso, isso é que é o livre-arbítrio. Não necessariamente tem que. Você pode incluir a possibilidade de. Esse é o meu pensamento que você... Pode incluir, inclusive, essa pessoa, sem problema nenhum. Né? Você vai estar juntinho comigo aqui porque eu quero passar por essa experiência com você. Eu acho necessário isso, sim. Mas eu também não entendo como obrigatoriedade, mas é uma forma, entendeu? Respeito muito, viu? Não é... Pode passar o microfone, que ela quer complementar aqui alguma coisa. Quando você falou dessa parte que o compromisso é com a gente mesmo, na verdade, porque um dos nossos compromissos da evolução é amar ao próximo. Também. Não é verdade? Então, quando a gente
deixa de amar, ou magoa, ou fere, ou faz alguma coisa que não corresponde a amar ao próximo, então aí é que se forma esse compromisso com o outro. Porque aí é que a gente evolui. O nosso compromisso passa a ser nosso quando a gente, vamos dizer assim, como a gente compactua um amor coletivo. Né? Então, a gente não está só nesse. Só isso. Só pra... mas eu não foi nesse aspecto só. Eu começo assim. Eu quero que o mundo haja mudanças no mundo. Essa mudança começa onde? Em mim. É nesse sentido. Então, eu não sou capaz de amar se eu internamente dentro de mim não sei o que é amor. Eu não me amo. Eu não sou capaz de respeitar o outro se eu não tenho respeito por mim mesmo. Então, quando a gente aplica esse aprendizado, a gente se modifica e modifica o entorno, a gente modifica o ambiente em que a gente vive, né? A gente se relaciona diferente com as pessoas que vivem com a gente. Tudo isso vai mudando, vai empurrando. Então, diz assim, eu quero que o mundo mude, como se o mundo fosse uma coisa à parte. Mas eu sou o mundo, eu faço parte dele. É nesse sentido que eu quero falar, não do egoísmo. Entendeu? Eu acho... Boa noite, gente. Boa noite. Eu acho o seguinte, a questão das escolhas, eu acho que parte do princípio, de repente, desse compromisso que ela está falando. Porque, senão, esse planejamento ia ficar muito solto, muito empírico, muito... eu acho assim, muito somente daquilo que o espírito acha que deve fazer. Aí eu penso muito na ideia, por exemplo, da reencarnação compulsória. Às vezes a gente não faz esse planejamento, então, às vezes, realmente você precisa daquela pessoa por algum objetivo, dentro desse planejamento, mas a sua escolha é saber se você tem capacidade ou não naquele momento. Você que vai dizer, não, isso aqui eu não suporto, não quero, não vou mexer nisso agora. Eu vou fazer uma outra coisa. Mas eu acho que aquela situação, você, tipo assim, aquela dívida que você... Vou chamar de dívida. Que não tem como você parar e dizer assim, não vou fazer. Você vai ter que voltar para organizar, porque ali você vai ter algum tipo de aprendizado. Eu acho que, isso, independente de reencarnação, isso acontece agora, né? A gente aqui nesse momento. Sim. Então, aquela coisa que você não treinou, não fez, não organizou, em algum momento da sua vida, você vai ter que entrar em contato e, às vezes, você vai ter habilidade ou não. Ou você foge ou você faz. É mais ou menos assim. Seu nome? Nielma. Nielma, eu concordo plenamente. Eu não falei que não era dessa forma. O que eu quero dizer é que a nossa reencarnação ela não é estanque, certo? Que você pode ter tido uma reencarnação compulsória, porque você não teve como, né, planejar absolutamente nada, e a gente vai falar disso lá na frente, e você vai e vai, alguém faz por você, às vezes você é atraído de alguma forma para aquele ambiente, para aquelas pessoas, porque você não tem condições disso, mas a experiência que você vai viver é só sua, certo? O seu livre-arbítrio está aí. Né? E o seu aprendizado ele vai acontecer, porque aquilo que você precisa aprender, você vai estar sempre sendo colocado em situações, querendo ou não, até por uma questão de vibracional. Você vai estar atraindo essas coisas, essas experiências, porque você não conseguiu resolver isso dentro de você. Nesse sentido, tá ok? Já que assim esse planejamento, as escolhas são pessoais, eu queria saber se existe auxílio, se tem como saber, se existe auxílio na elaboração desse planejamento, ou se é uma decisão estritamente pessoal de cada espírito. Sim. E também queria saber se existe mesmo na reencarnação esses auxílios de guias espirituais, anjo da guarda. Queria saber como é que funciona, porque a gente vê, né? Chico, tinha Emmanuel. Então, isso. Se você esperar um pouquinho, tem uns slides à frente que a gente vai falar aí sobre os tipos de reencarnação e vai abordar isso, tá bom? Então, por que planejar? O objetivo de se planejar a reencarnação é o de proporcionar a cada espírito os meios necessários a seu adiantamento emocional, intelectual e moral. Então, se eu planejo, eu tenho uma diretriz, é mais fácil eu obter minhas conquistas, sabendo que esse projeto, esse planejamento, é exatamente como a gente faz aqui. Quantos projetos de vida nós fazemos, de coisas que nós queremos realizar? Algumas coisas a gente dá conta de fazer, outras não, concordam? Às vezes não dá, simplesmente não deu, ok? Tem algum problema, não consegui? Não tenho problema. Pedi um pouco, uma oportunidade de dar um passinho a mais, perdi. Mas se eu não conseguir, não foi o meu momento,
eu vou ter outra reencarnação para trabalhar isso. Tá certo? Em geral, as reencarnações são planejadas com antecipação. Então, o ideal do nosso planejamento reencarnatório, a gente vai ver as etapas ali, né? Um projeto social, um projeto biológico, um projeto espiritual, né? Tudo sendo trabalhado, tudo bonitinho, com a diretriz do que você vai fazer, as experiências que você vai viver, as provas que você vai ter que passar. É muito bonitinho, mas nem todas são assim. Né? E aí a gente vai ver sobre a questão das escolhas. Então, em geral, por isso que disse em geral, não são todas exatamente assim. O tempo de preparo será proporcional às necessidades educativas do espírito. Tem espíritos que precisam reencarnar mais rápido, tem necessidade de voltar mais rápido. Né? Então, vão ter um planejamento mais acelerado. Tem espíritos que já têm mais tempo para ficar no plano espiritual, porque tem um aprendizado importante lá ainda, que também vai trazer, né, como experiência para o próximo personagem, para a próxima reencarnação. Então, depende do espírito. Tudo depende, porque somos diferentes, em processos evolutivos diferentes. Então, a gente não pode ter o mesmo tempo para reencarnar, não pode ter o mesmo planejamento. Tudo é adaptado a cada um, né? A cada ser humano e com suas particularidades. Esse planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito, dependendo do seu nível evolutivo. Do contrário, poderá ser delegado a espíritos mais esclarecidos. Certo? É igual aqui. Quantas vezes a gente está perdido no mundo, né? Não sabe para onde vai. Aí chega um amigo, né? E fala, poxa, te abre uma janelinha, você vê uma luzinha, te orienta, né? A gente tem essas pessoas no plano espiritual também. A gente não está sozinho, a gente não está entregue ao Léo. Né? A gente tem amigos, a gente tem familiares, tem pessoas que estão ajudando nós no nosso planejamento, na nossa jornada de retorno. Então, temos sim. Certo? Aí são os tipos de reencarnação que a gente estava falando. A compulsória, quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha. Se a gente parar bem aqui, no mundo encarnado, tem pessoas que não têm condições de fazer escolha nenhuma. Estão no estágio de perturbação mental, não têm condições absolutamente de dirigir sua vida ainda e precisa do auxílio de forma mais, né, intensa de outras pessoas. Nem todo mundo ainda, né, consegue ter liberdade total de suas faculdades. Então, é preciso. Então, também lá. Né? Então, essa reencarnação ela vai acolher o espírito sem uma prévia concordância dele e até mesmo sem o seu conhecimento. Às vezes, ele nem sabe que vai reencarnar. Ele tem que voltar. Né? Aí você tem espíritos em estágio ainda muito embrutecido, né? Ainda com muitas questões, né, que traz ainda sentimentos de maldade, de prejuízo ao outro muito grande. Muitas vezes eles não têm condições. Desencarnaram em condições, né, de perturbação muito intensa, não têm condições. Então, eles vão reencarnar e alguém vai escolher para ele e ele vai. Né? É por sua índole própria dos espíritos, cujo grau de perturbação impede a análise clara da situação ou cujas faltas são tão graves que anulam a liberdade de escolha. Certo? Oi? Eu tenho uma dúvida. Sobre a questão das reencarnações compulsórias, elas são rápidas? Existe alguma coisa que fale sobre isso? Já existe na literatura algum esclarecimento espiritual sobre isso? Ou não? Elas são demoradas, o espírito fica lá tendo aprendizados tal, e depois é escolhido para eles? Acho que depende muito do espírito e como ele chega lá também. Porque, às vezes, tem espírito que chega, que precisa ficar num estágio de adormecimento, sendo tratado para ele poder se equilibrar. Tem que ser tratado, às vezes, do ponto de vista perispiritual. Tem espíritos que danificam a própria estrutura perispiritual, dependendo da vida que leva, dos sentimentos que carregam. Então, acho que tudo isso depende muito, viu? Eu acho que depende muito. Não tem como a gente estipular, né, um tempo, né, para cada um.
E tem a proposta. Né? A reencarnação proposta é aquela que leva em consideração o livre-arbítrio relativo de que dispõe o espírito. Então, é aquele que assim eu posso chegar e dar um palpite. Olha, eu gostaria de, né, passar por este tipo de prova. Né? Eu acho que eu preciso de, né, passar por determinadas experiências. Né? Isso significa que vai ser dessa forma? Depende. Depende se, de fato, se aquilo que eu estou propondo é o necessário. Se aquilo que eu estou propondo vai fazer diferença, vai contribuir para o meu planejamento reencarnatório, porque tem um propósito do planejamento reencarnatório. Né? Então, eu sempre digo, será que estamos em condições de escolher o que necessitamos ou o que gostaríamos? Né? Será que estamos no estágio de ter capacidade de entender que eu vou reencarnar em condições subhumanas, passando necessidade, falta de tudo, mal vou ter o que comer? Será que a gente está preparado para fazer essa escolha? Será que eu estou preparado para fazer uma escolha de que eu vou vir com alguma dificuldade física para a minha experiência? Então, eu digo que eu não teria. Né? Eu acho que eu talvez fosse escolher aquilo que eu acho que eu gostaria, né, de passar, de viver, e não sei até que ponto eu conseguiria colocar no meu planejamento algo mais intenso que faria diferença no meu planejamento. E livre, quando o espírito já atingiu o nível de consciência e entendimento das leis naturais, são os que possuem ampla liberdade de escolha. São espíritos normalmente missionários, mas missionários no sentido de vir com uma missão, né, que não diz respeito tanto a ele, mas aos outros, né, que vêm. Né, a gente tem vários espíritos que vieram, né, nessa intenção de promover a evolução e os saltos, né, na humanidade. Nós tivemos vários que as pessoas chamam, inclusive, de avatares, né, que chegaram, né, religiosos, avatares de tecnologia, avatares da medicina. Então, a gente teve tantas pessoas que vieram, né, com missões de fazer com que o mundo evolua. Então, normalmente, são as pessoas que têm essa liberdade, já chegaram a um nível de entendimento para isso. Tá certo? Respondeu? Pronto. E aqui, né, no que consiste o planejamento reencarnatório? Um projeto biológico, um projeto social e um projeto espiritual. Essas gravuras são do livro Missionários da Luz, falando sobre a reencarnação de Segismundo. É bem interessante porque ele vai relatar todas as etapas da reencarnação do ponto de vista dos espíritos, falando, né, todo o processo, desde a aproximação de Segismundo dos pais, né, das dificuldades que ele teve, desde o processo do momento em que ele vai reencarnar. É bem interessante. Essa primeira, projeto biológico, né, é do Ministério da Reencarnação, se eu não me engano. Então, tem ali engenheiros geneticistas, né, que são responsáveis pelos corpos biológicos, pelo aprimoramento dos corpos biológicos, por ver se algum corpo vai vir com alguma dificuldade, com alguma, né, desabilitado de alguma forma. E nesse projeto biológico consiste em quê? Em se analisar o corpo físico, né, ver como vai ser essa estrutura, a altura, a cor da pele, olhos, cabelo, estética, lembrando que essa aí é a reencarnação, né? Vamos dizer assim, me fugiu a palavra. Ideal, né? A ideal, toda planejadinha. Sistemas internos, endócrino, cardíacos, muscular, respiratório, o corpo em si, a biologia do corpo, né? Inclusive se ele vai portar alguma doença ou não, uma deficiência ou não, é nesse processo aí. Um projeto social é onde esse espírito vai ser inserido no contexto, na vida dele, né? Então, aí,
Família, qual família que eu vou estar inserida? Essa família que vai atender às necessidades do meu aprendizado, as pessoas que eu vou ter a oportunidade de estar ali, nas minhas relações, né, de sangue, né, de família, laços de amor, quantos desafetos, pessoas que a gente precisa aí, né, se entender, que a gente não conseguiu se entender outras vidas, a gente tem, às vezes, a oportunidade na família. Meio socioeconômico e cultural, né? Como é que vai ser, qual o país que eu vou, dentro de qual cultura. Tendências profissionais, que já é um pouco o resultado das habilidades adquiridas do espírito durante as suas reencarnações, né? Então, ele vai adquirindo habilidades e, muitas vezes, já gera uma tendência a determinadas profissões, né? Prováveis cônjuges, filhos e etc. Né? Então, esse seria o projeto espiritual, o projeto social. E nosso projeto espiritual, né, que é o nosso motivo, ao final das contas, principal da reencarnação, né, que é essas habilidades que a gente quer adquirir. E é aí que a gente vai assumir os nossos compromissos, é aí que a gente vai verificar as oportunidades que a gente vai ter, né, de realizar, de conseguir cumprir esses compromissos ou não, de aprendizado, de adquirir as habilidades que o espírito vai integrar. E a gente escolhe, né, quando a gente fala das escolhas, né, lá somente o gênero, né, das provas. Eu não sei a historinha, tudo que vai acontecer comigo. Eu sei que eu vou passar por uma determinada situação nessa dimensão, né? Mas eu não sei exatamente como vai ser. Até porque esse como vai ser, algum momento pode ser alterado, até por uma escolha minha. Porque quantas vezes vem no meu planejamento uma situação, um exemplo, de uma doença que vai me ajudar a integrar algum aprendizado, que aquela doença vai me limitar, aquela doença vai me fazer me relacionar com a vida diferente, ou seja, o que for que ela vai trazer. Só que o espírito, na trajetória dele, já integrou isso, sem a necessidade dessa doença. Você acha que ele vai adoecer por isso? Ele não vai precisar mais disso. Então, a gente consegue, sim, alterar pelas nossas atitudes, pelas nossas mudanças, porque vibracionalmente a gente altera as nossas emoções, os nossos sentimentos. E essa doença pode não ser mais necessária para você e você não seguir adiante. Olha, eu acho, quando a gente estuda essa parte do planejamento de reencarnação, eu acho fantástica. Porque eu fico pensando assim, por trás de cada quadrinho desse que você botou aí, tem tanta coisa. Que a gente nem imagina, sabia? Nem imagina essa, vamos dizer assim, o perispírito, o espírito determinando qual vai ser o corpo que a gente vai reencarnar, né? Os compromissos que a gente tem para a gente ver o projeto social que a gente vai ter e os projetos espiritual. E aquela parte ali, no projeto espiritual, o motivo principal da reencarnação. Isso é pesado. Isso é pesado. É uma responsabilidade, né? Aí, deixa eu dar um pequeno depoimento aqui, não vou me alongar, não. Em relação à doença, né? Assim, você falando da doença, né? Eu tive um câncer, né? Já tem 12 anos, já tem 10 anos, 11 anos. E, assim, já tive também duas fases marcantes na vida, né? Do câncer e de um perdão, né? E eu, assim, pelo conhecimento do espiritismo, eu digo assim, e me disseram que eu resgatei bem, né? E eu me senti assim, né? E do perdão também. Foram duas fases importantes da minha vida. E você vê na vida da gente mesmo, quando a gente faz uma coisa que estava no nosso projeto espiritual e que a gente consegue fazer, o nó que a gente desata na nossa vida. Então, assim, eu vi os nós se desatando no decorrer da minha vida. Olha que eu não sou nova, né? Então assim, é muito importante isso. Né? A gente é claro que tudo que a gente sabe ainda é muito pouco, né? Está na medida, talvez, da nossa compreensão.
né? Mas é muito bacana, como você falou mesmo, a gente ter noção disso, né? Vamos seguindo. Pronto. Dentro desse projeto lá biológico, né, essa idealização do nosso corpo passa por vários fatores, né? Esse corpo ele vai ser idealizado a partir das necessidades evolutivas do espírito, conforme suas escolhas e provas assumidas ou necessárias, que é aquilo que falou, inclusive a doença que chega, a facilidade que vai ter de mais alguma coisa, uma habilidade maior, né? Ou então um corpo que vem com dificuldades, que vai limitar o espírito em determinadas coisas. Então, esse corpo é idealizado nesse período. Sofre a influência da condição energética dos corpos espirituais, né? Reflexo da evolução espiritual. E aí tem o que a Augusta fala, quando ela diz que o perispírito influencia. Então, a gente vai ver um pouquinho isso, né? Então, o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, ele atua diretamente na formação do nosso corpo biológico, certo? Por quê? Porque lá no nosso perispírito está a mente, estão lembrados? Essa mente tem todos os nossos conteúdos, né? Todas as nossas emoções, todo o nosso aprendizado, e tudo isso vai influenciar neste corpo que vai se formar. Possibilidades de mudanças de padrão através de novas experiências. Claro, o nosso perispírito evolui como evolui o nosso corpo físico. Aliás, o nosso corpo físico evolui porque o nosso perispírito vai evoluindo e vai modelando os nossos corpos. Certo? Nessa fase vai ser feito também o levantamento das dificuldades orgânicas do espírito. E aí eu trago essa questão da 335, e os espíritos dizem, pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso. Então, às vezes, quando a gente vê uma pessoa com uma dificuldade física, né, às vezes é até uma escolha do próprio espírito, porque ele precisa daquilo. De alguma forma, aquela limitação, aquela dificuldade vai trazer um aprendizado que ele não teve lá atrás. Então, ele disse, olhe, se eu não soube andar na vida, tire minhas pernas, deixa eu ficar estanque e ver o mundo de uma outra forma, né? Então, por trás daquela pessoa que está numa cadeira de rodas, lembre sempre que tem um espírito. Um espírito que não é doente, um espírito que não é impossibilitado de andar, mas que escolheu nessa experiência estar daquela forma. Ou então foi necessário ele vir desta forma. Okay? Reencarnações especiais, né, são consideradas encarnações especiais que têm auxílio de espíritos técnicos devido a características relativas às escolhas das provas e expiações. Então, precisa da ajuda de alguém, né, para orientar, para ver de que forma vai ser constituído esse corpo para aquela necessidade. Ali. É só um relato de caso rapidinho. Eu sigo muito página de autistas, né? Autista adulto e tal. Uhum. E aí, teve um autista que a gente poderia dizer que é uma síndrome de Asperger, por exemplo, né? Não se fala mais assim, mas vamos só para... Aí aconteceu, ele colocou lá, porque tinha muita gente que reclamava, a família que não aceitava e tal, e aí ele foi ao psiquiatra, e quando ele fez a análise toda, descobriu que ele tinha traços de narcisismos e outra coisa, assim, que não seria legal para ele. E aí ele coloca esse depoimento, ele agradece, inclusive, de ser autista, de ter esse traço, porque ele não ia conseguir dar vazão à outra parte que é mais negativa. Perfeito o que você trouxe. Você sabe que eu já falei para vocês que eu trabalho lá no ciclo 4, que sou coordenação do ciclo 4. E a gente tem lá uma aula só falando sobre isso. E que traz exatamente isso, né? Que muitas vezes aquela situação que limitou ele foi necessária para conter algo que ele não dava conta. Então, essa limitação faz isso, né? E aí tem outros aspectos também que tem por trás disso, mas esse é um deles. Esse é um deles, bem legal você trazer.
Solidariedade dos amigos. No planejamento, a gente pode contar com os amigos. Olha que legal. No momento da reencarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos amigos que vêm assistir a sua partida do mundo espiritual, como vêm recebê-los quando ele retorna? A pergunta, né? 342, do Livro dos Espíritos. Depende da esfera em que o espírito habita. Se está nas esferas onde reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o último momento, encorajando-no e frequentemente o seguem durante a vida. E no filme Nosso Lar mostra bem isso, né? O momento em que, né, determinadas pessoas foram reencarnar, ainda vem todo aquele sentimento da mesma sensação de perda da gente, né? Quando perde um ente querido com a morte, é aquela mesma sensação, aquela tristeza, né? Porque vão se afastar momentaneamente, né? Mas então, esses espíritos podem ser espíritos que ajudaram no planejamento, podem ser amigos e familiares encarnados e desencarnados. Por quê? A gente fala encarnados e desencarnados. Porque quando nós dormimos, a gente já aprendeu que o espírito se liberta, né? Ele se liberta parcialmente do corpo e vai para o plano espiritual, encontra seus amigos, seus familiares, e muitas vezes fazem parte também desse planejamento da pessoa que vai reencarnar, né? Incentiva essa pessoa, porque nem sempre os espíritos querem reencarnar. Alguns querem vir rapidinho, porque estão muito ligados à matéria, mas tem uns que não querem, que gostariam de ficar lá, né? E aí são incentivados e encorajados, até porque para eles não é fácil, porque eles sabem que vão ter essas dificuldades, eles sabem as limitações que vão ter, né? Eles sabem que a liberdade que eles têm no plano espiritual não será a mesma num corpo material. Então, imagine a situação, né? Segunda fase. Né? Tudo isso foi só planejamento, viu, gente? A segunda fase é o contato fluídico com os pais, né? A aproximação dos futuros pais, estabelecendo um contato mais íntimo a partir de escolhas antes da fecundação. Isso quer dizer que, muitas vezes, os espíritos que vão reencarnar já estão próximos ao campo dos pais, visitam a casa, o ambiente, eles já fazem. E a gente tem muito relato. Ontem mesmo eu tive 2 relatos de alunas, que eu dei essa mesma aula na turma A, de pessoas que tiveram contato com o filho antes mesmo de engravidar. Teve uma aluna, né, eu tive 2 alunas. Uma contou que ela sonhou que um rapaz jovem chegava até ela e dizia: eu vou ser seu filho, eu vou nascer e vou ser seu filho. E ela, no sonho, falava para ele: não, mas eu não vou engravidar, eu não estou grávida. Eu nem quero filhos agora, mas eu vou ser seu filho. Eu não vou ter essa aparência, mas eu vou ser seu filho. Ela disse que voltou, né, acordou, mas com uma sensação muito boa, mas disse, pô, foi sonho, né? 3 meses depois ela estava grávida. Né? Então, o filho já estava ali próximo, conhecendo a mãe, tendo esse contato fluídico. Né? E uma outra contou que morava numa casa e resolveram vender a casa. E ela comprou uma outra, foi morar, uns 2 meses depois engravidou. Aí a filha nasceu, quando ela já estava muito grandinha, ela chegou para a mãe e falou: mamãe, eu não queria morar nesta casa. Eu queria morar na outra casa. Eu disse: que outra casa, minha filha? A outra casa. A outra casa que você morava. E ela ficava insistindo, né? Mas, filha, mas ela nasceu naquela casa, não conhecia outra casa. Eu disse: mamãe, você morava noutra casa e eu queria muito morar naquela casa. Aí um dia ela pegou, botou a filha no carro e disse: eu vou passar na frente da casa e vamos ver se é essa casa. Aí ela passou. Qual é a casa? E ela apontou: aquela casa, mamãe, eu quero morar nesta casa. Significa que ela já tinha estado na casa visitando os pais. Então, isso acontece, esse contato dos espíritos, e tem um objetivo para isso, né? Já é uma preparação para a nova existência, né? É como se o espírito já estivesse botando um pezinho aqui, né, de alguma forma,
começando a se ambientar, espíritos com propósitos e necessidades compatíveis para o processo. Então, ali já existe uma aproximação desses espíritos, que têm algo em comum, né? Podem ser espíritos com relações de afeto e desafetos resultantes de outras experiências. E, se eu não me engano, na reencarnação de Segismundo, mostra muito isso, né? A negação, a dificuldade que foi para aqueles pais aceitarem. Se não me engano, foi o pai, que ele tinha um problema com o pai. Certo? Oi. Eu tenho uma dúvida. Com relação a isso, algumas amigas médium, depois que eu tive minha segunda filha, elas diziam assim, vai vir um menino. Elas sentiam a presença de um menino perto de mim e falavam o tempo todo que eu ia ter um menino. Uma amiga minha médium me dizia isso. Um dia, lá em Aracaju, na União Espírita Sergipana, eu fui fazer um atendimento fraterno. A senhora, dona Devani, também, que atendia, coordenava a casa, tocou em mim e falou desse menino. E eu falei, eu não tenho vontade mais de ter filhos, porque, diante das nossas condições sociais, tal, de trabalho, 2 estava bom. Aí eu falei, eu fiquei grilada com isso. Aí fui conversar com um ex-professor meu do ESD, que eu fiz estudo sistematizado da doutrina lá em Aracaju, e ele me dizia que o planejamento de filhos aqui na Terra, a gente tem o nosso livre-arbítrio, né, o nosso planejamento, e a gente pode querer ou não ter. E que este menino próximo, naturalmente, seria encaminhado para uma filha minha, um neto, alguém próximo a mim. Mas, assim, existe alguma situação de como é que esse espírito fica visitando próximo há tanto tempo e não nasce? Pode acontecer. Como ele pode encarnar em alguém, e aí vai algum momento aí que alguém... Existe um processo de fecundação, ele está ali próximo, e, de repente, ele se acopla. Pode acontecer. De querer encarnar naquela família. Né? Dizem que tem uma fila imensa de espírito para encarnar. Que tem muito mais espírito para desencarnado do que encarnado. Né? Mas pode, sim. Tem também como objetivo a harmonização. Né? Tipo assim, deixa eu ir conhecendo quem vai ser minha mãe, minha família, meus irmãos, tios. Muitas vezes, vários parentes eles visitam, né? Então, esse é o objetivo do contato fluídico com os pais. Esse contato se inicia, muitas vezes, já no plano espiritual. Desdobramos, né? Pai, mãe, desdobram, encontram essa pessoa, esse filho que deseja reencarnar, né? Esse espírito que deseja reencarnar como filho, né? E lá no plano espiritual, em desdobramento. À medida que se intensifica a semelhante aproximação, o reencarnante vai perdendo os pontos de contato com a esfera espiritual. É aquilo que eu falei, é uma forma também dele já entrar, né, um pouquinho, um pezinho dele aqui no plano material, já ter esse contato, né, mais próximo. Agora a gente vai entrar na terceira fase. Está tranquila? Segunda fase? Alguma dúvida? Beleza. Então, ligação energética do corpo físico e espiritual. Né? Na realidade, é a ligação do espírito à matéria. Aí, na questão 344, a pergunta é: em que momento a alma se une ao corpo? A resposta: a união começa na concepção, mas só é completa pela ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Calma que a gente vai ver aqui e explicar passo a passo disso. Mas a união começa na concepção exatamente no momento em que o óvulo se nida na parede do útero. Naquele momento, o perispírito do espírito reencarnante expande como se fosse um pequeno laço fluídico e se conecta ali naquele óvulo. Não se acopla ainda, ele só se conecta. Ainda é uma ligação frágil, mas ele está ali. E à medida que esse
né, óvulo a divisão celular vai acontecendo e o feto vai desenvolvendo, ele vai cada vez mais se aproximando ao ponto do perispírito, e a gente vai ver aí, após uma redução, né, consegue se acoplar ao feto que está em desenvolvimento, e nesse momento ele começa a atuar como a forma, o molde daquele corpo, tá? Trazendo características próprias desse espírito, que está lá marcado no seu perispírito, né? Juntando com o fator genético hereditário do pai e da mãe, fazendo as modificações necessárias. Ok? Mas vamos seguir adiante. Pronto. E aqui, para a gente relembrar aí o processo, né? Ah, pois não. Uma perguntinha ali. A impressão minha ou está quente? Ou sou eu que estou agitada? Oi? Sou eu, né? Eu não paro quieta. Pode falar. Boa noite. Então, quando a criança já nasce morta, o espírito nunca se juntou ao corpo, ao feto, ao... Entendeu? Depende. Ele pode nunca ter tido um espírito. Ele pode ter tido um espírito que desistiu. Tem várias situações, certo? Porque tem isso. A gente vai ver que o corpo humano ele tem um automatismo, né, que nesse processo de reprodução ele não depende do espírito, né? O espírito se acopla depois, então ele pode ir desenvolvendo esse corpo pelo automatismo e nunca nenhum espírito se acoplar. Aí a gente tem os natimortos. Então ele não vai adiante porque aquela matéria foi produzida, mas não tem um espírito para animar ela ali, né? Ela está ali porque o corpo da mãe está ali, né? Fornecendo tudo que é necessário para aquele corpo se desenvolver. Mas no momento em que ele nasce, ele não tem como continuar se não tiver um espírito animando ele. Também. Muitas vezes é isso. Principalmente os natimortos, né? Então, aqui, só relembrando, né? O óvulo, né? Está lá nos ovários, né? Esse óvulo é liberado, que vai em direção aí à tuba uterina, né? Então, você vai vendo o óvulo andando ali pela tuba. Nesse momento, no momento da fecundação, que existe a relação, os espermatozoides são lançados na vagina, penetram pelo colo, né, no útero, vão em direção à tuba, e lá ainda, na tuba, ocorre o processo de fecundação e já começam as primeiras divisões celulares. E esse óvulo ele vai descendo, ok? Desce para o útero, nida na parede do útero, ok? E nesse momento, o espírito, né, se liga àquela pequena unidade que ainda está em desenvolvimento, que ainda vai se desenvolver. Ok? Oi? Pode ligar ou não. Há uma opção. Pode ser, sim. E eu lhe pergunto, né, nessa situação em que o espírito não acoplou, ou que acoplou, mas desistiu, pode, a criança que vem depois, né, porque ela pode gerar outro filho, pode ser esse mesmo espírito que retornou para, vamos dizer assim... Em outra gestação da mãe? Outra gestação. Pode ser ou não. Pode ser ou não. E essa criança que não, quer dizer, esse espírito que não acoplou, né? Ou que acoplou, mas desistiu, isso veio para um sofrimento dos pais? Para o aprendizado dos pais? Dos pais, sim. Pode ser aprendizado dos pais, pode ser que o espírito simplesmente declinou da reencarnação, porque não quis, está com medo, não está preparado, certo? É uma prova, às vezes, para ele mesmo. Então, depende. Às vezes, ele estava precisando só daquele contato de matéria rápido e volta. Depende. Desiste. É o que eu estou falando. Desiste, declina. Não quero. Né? Oi, não vou dar conta, não. Sai correndo. Mais então, ou menos o isso. O arbítrio aí é dele. Não é ele escolheu. Dos pais, sim, que sofreram essa e aí, perda. Os pais passaram por essa situação, vão tirar também um aprendizado, ou não também, né? Tem gente também que não. Pois não. Só uma dúvida.
Esse tempo da fecundação até a anidação, ele tem um certo período. Eu acho que é 36 horas, não sei. Quando as pessoas tomam a pílula do dia seguinte, por exemplo... Como quê? Quando as pessoas tomam a pílula do dia seguinte, que é justamente nesse... Toma porque possivelmente tenha tido a fecundação. Então, a gente pensa que, vamos dizer, não nesse teve um processo aborto. não tem espírito ainda. Sim. Agora, eu não sei exatamente em que período e como age essa pílula. Se ela chega a vir aqui, ó, quando ela se ele nidou, já houve um espírito ali que se ligou. É porque eu acho que ela tem um tempo de eficácia, né? Aí eu acho que é mais ou menos o tempo que vai. Pronto. Então, no momento em que se dá o acoplamento do espírito, que vai reencarnar, que não é bem um acoplamento, na verdade, é uma ligação. Né? Eu vou até mudar esse termo. Porque ele não se acoplou. Acoplar quando realmente o perispírito, né, se acopla no feto. Certo? Oi. Oi. Voltando à acoplação do espírito. Mas o espírito, quando procura reencarnar, ele não faz toda a preparação, ele não pesquisou a família, visitou antes. Mesmo assim, depois ele pode ter esse declive, depois de toda essa pesquisa? Claro. Escolha. Quantas Quando vezes a gente planeja, vai fazer as coisas, a gente aqui mesmo dá conta. Não faz. Quer dizer, ele planeja, mas na hora H pode Na hora acontecer. H não dá. Pode ser. Perfeito, obrigado. Tá bom? Aqui, ó. Ainda falando da... Oi. Só para esclarecer essa questão da pílula, ela tem diversos mecanismos, mas o principal é não permitir a anidação. Isso. Ou seja, ele cria uma descarga hormonal. Você é médico? Sou. Que maravilha, eu amo quando tem. Diga. O endométrio descama e então ele não chega no processo de nidar. Pode, né? Nidar provavelmente não, entendeu? Pode haver a fecundação, mas normalmente é uma descarga grande de hormônio. Sim. Para que tenha um sangramento, que é a descamação do endométrio. O endométrio descamando não tem onde nidar. Entendi. Então, provavelmente, não vai causar um abortamento. Ele vai evitar uma anidação. Ok, então. Respondido para você, para mim foi ótimo. É aprendendo, viu? Aproveitando aqui a aula que ele deu aí, sobre como é que diz? Os anticonceptivos, né? O DIU e etc. Anticonceptivos que chamam. O DIU e etc. Eles são abortivos ou são da mesma situação que você falou da pílula? Eu já ia questionar isso. Normalmente, eles são métodos de barreira ou hormonais para não permitir a anidação. Então, tem os de cobre, tem os hormonais, os mirenas, esses daí, mas os de barreira mesmo, não sei se vale a pena estender isso, mas os de barreira mesmo, os antigos mais até com metais, era para não permitir a anidação. Eles criam uma reação ali no endométrio que dificulta Fala mais realmente... alto, perto do... É isso. Minha voz é alta, eu fico com medo de não, pode falar ir, muito que estava alto. ficando baixinho, eu não estava ouvindo. Então, antigamente, era principalmente esses com metal. Então, ele criava uma reação inflamatória ali no endométrio e dificultava e realmente impedia a anidação. Esses Mirena, esses novos, são de hormonais, ou seja, eles mexem muito no ciclo ovulatório. Então, ele não deixa ovular no ciclo e aí provavelmente não vai ter nem fecundação, porque ele está mantendo os óvulos com um nível onde ele não eclode um óvulo. Ele não ovula, é um ciclo anovulatório. Depois você passa para mim tudo isso, viu? Não, sério, gente. A gente está aqui aprendendo. Ave Maria, faltam 18 slides, gente. Deixa eu correr aqui. Agora que me dei, né? Mas é sério mesmo, estou falando sério. Porque essas coisas a gente vai buscando, né? As informações e... Eu não sou médica, eu sou arquiteta, né? Então, já viu, né? Bom, por que o perispírito do espírito reencarnante não se acopla logo nessa pequena unidade aí que está nidada aí, que ele só expande um pouco esse laço, né, fluídico com ele para fazer essa ligação? Porque o perispírito ainda está num formato adulto ou adolescente ou até, não sei. Normalmente,
adulto, né? Porque mesmo quando desencarna a criança, ela tem a tendência do perispírito, né, ficar no formato de um adulto, né, no tamanho de um adulto. Ele não cabe. É físico, ele não cabe numa unidade mínima. Ele não tem como se acoplar lá, né? Então ele vai passar por uma redução perispiritual, uma modificação nesse corpo, para que ele consiga, ele tenha um tamanho que se ajuste a esse feto, né? Quando esse corpo já estiver mais desenvolvido. Então, o que vai acontecer? À medida que o feto vai se desenvolvendo, ele vai gerando um campo magnético, né? O perispírito, né, vai cada vez mais se aproximando à medida que ele vai crescendo, 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 até chegar a um ponto em que ele consiga, né, à medida que o feto vai crescendo, o perispírito vai sofrendo uma redução, para chegar um momento em que ele pode se acoplar definitivamente, célula a célula, molécula a molécula. Ele é o responsável pela contenção e organização dessa matéria. Ok? A gente vai ver aqui, mais para frente. Oi. Sim, sim. Né? Ou altera as características do feto. Ele altera muito as características do feto. Né? Redução, então, o que é? É a redução do corpo espiritual até a forma fetal por uma diminuição dos espaços intramoleculares. Aí vamos lembrar que o perispírito é uma matéria quintessenciada, bem mais rarefeita, né? Então, ele vai aproximar essas moléculas, diminuir esses espaços de tal forma que ela fique num tamanho que, né, se adapte a esse novo corpo que está se formando. Né? É o que a gente chama de prostração de forças. Né? E essa prostração aí mostra nessa figura, ainda lá do livro Missionários da Luz, eles estão mostrando os espíritos aí, ajudando também nesse processo de redução magneticamente. Certo? Redução induzida pelas energias do desenvolvimento do embrião. Então, você tem aí esse auxílio dos espíritos, você tem esse campo que o feto está ali, que o embrião está gerando, e também tem um pouco da interferência do próprio perispírito da mãe também, né? Porque não tem muito como associar isso. Nesse momento, aumenta sensivelmente o intercâmbio fluídico com a mãe, né? Cada vez mais próximo, cada vez mais. Não é à toa que as mulheres, às vezes, têm, na gravidez, aquelas mudanças, né, de humor, gostos diferenciados. Vamos lembrar que existe uma outra pessoa ali, né? Existem duas mentes ali, né, trocando, né, informações, percepções, sentimentos, né? E aqui é só para ilustrar a questão da prostração de forças, né? De um lado, nós temos, né, aquela equipe contribuindo aí com a redução perispiritual, né? E, do outro, o momento, né, em que o óvulo é fecundado. Então, eles vão acompanhando, né, esses espíritos estão acompanhando todo esse processo, né, desde lá da fecundação, né, até a concepção. E, após o restringimento do corpo espiritual, estando a individualidade junto ao campo magnético da futura mãe, o intercâmbio fluídico entre eles vai intensificar-se. O perispírito sofre uma redução até a forma fetal, uma diminuição volumétrica do veículo sutil para a diminuição dos espaços intramoleculares. Ok? Ainda falando das transformações, essas alterações são necessárias para a natureza do seu processo de aprendizado, adequação ao corpo material mais denso, né? Ele está saindo, né, para habitar, vamos dizer assim, um corpo material de uma densidade diferente. Adequação para alimentação, gênero e atração gravitacional. Entrelaçamento ao corpo físico e surgimento do duplo etérico.
e vinculação através do cordão de prata. Então, o nosso corpo espiritual sofre todas essas mudanças por essas questões, né? Pela natureza do próprio espírito, né? E do processo necessário dele para o seu aprendizado, né? Ele precisa se adequar ao corpo novo que ele vai se conectar, né? Vai se acoplar. Quando nós aqui nos alimentamos, temos várias necessidades fisiológicas que não são as mesmas no plano espiritual. Então, ao retornarmos ao plano espiritual, nós nos readaptamos àquelas condições de pressão, de densidade do corpo, a necessidade de alimentação é diferente, né? Não existe um processo reprodutivo, né? Tudo isso. Então, ele precisa, o perispírito, também se modificar, se densificar para isso. Entrelaçamento, ele precisa dessa modificação com a própria redução perispiritual para poder, né, se conectar, né, se acoplar ao corpo. E, nesse momento, também, né, da mesma forma em que um novo corpo físico está sendo produzido, modelado, também está sendo formado o nosso duplo etérico. Quem lembra o que é o duplo etérico? Que corpo é esse? É onde ele se posiciona? Qual é a função do duplo etérico, gente? Oi? Fale. Bote ali o microfone. É a energia do corpo. Energia, né? É o nosso corpo vital, que fornece energia, né, que nos mantém nessa encarnação. Então, esse corpo vital, então, esse perispírito está formando esse corpo, né, está alimentando esse feto, modelando esse feto, ajudando, né, na produção desse feto. E esse corpo do nosso duplo etérico, que vai trabalhar as energias de forma a densificar elas o suficiente para transmitir para o corpo físico, ou então sutilizar para o corpo espiritual, certo? E a vinculação do fio de cordão de prata. Tânia, o cordão de prata é um fiozinho só? Não, é representado assim, mas como a gente diz, o perispírito, ele se acopla molécula a molécula. Então, são várias ligações energéticas. Aí eu fico imaginando, alguém já fez algum trabalho com cola de contato, quando você passa a cola de contato assim, coloca, quando você puxa, ela cola, parecem vários fiozinhos, e à medida que você vai subindo, ela vai juntando, e parece que vai formando um fio, mais ou menos isso. Certo? Porque a gente está conectado com o nosso perispírito não só por um fio, por uma ligação, mas por várias ligações. Certo? Pronto, mas durante o processo da reencarnação, o perispírito sofre alterações para adequar-se ao corpo físico, tanto pela natureza mais densa deste, quanto ao novo meio ambiente a que estará sujeito. As mudanças no corpo espiritual decorrem principalmente face às novas necessidades de alimentação, sexo e atração gravitacional e tantas outras. É só para fechar aquilo que a gente está falando. Por isso que ele sofre tantas mudanças. Ele vai estar... Agora o nosso corpo vai estar aqui na matéria, nessa matéria mais densa, nesse óbito, na crosta, sujeito a uma pressão, variações de temperatura, gravidade. Então, o perispírito precisa se adaptar a isso. O cordão de prata, só para falar que é um cordão fluídico, então, assim, Tânia, se algum espírito passar por mim, né, meu fio de prata, eu vou desencarnar? Não, criatura, você não vai desencarnar. Certo? Ele não vai se romper, não tem como se romper. Então, pode ficar tranquilo, não vai desencarnar por causa disso. É um elemento híbrido, biológico e etéreo o suficiente para ter essa ligação com o corpo físico e com o corpo espiritual. Mantém-se ligado ao corpo físico e o corpo astral, ou perispírito, né?
durante os desdobramentos. É dessa forma que nós reconhecemos no plano espiritual os espíritos que estão encarnados e os espíritos desencarnados. Porque esse fiozinho aí só aparece naqueles que estão encarnados, ok? Rompe-se definitivamente com o desencarne. E quando ao desencarnar, ele deixa de o corpo físico morre, o cordão deixa de existir, mas um corpo também deixa de existir. Qual é? O duplo etérico. Tá certo? Ô, Tânia, em relação à localização desse cordão de prata, o que é que diz a literatura? A figura está ilustrando, né? De mente a mente. Tudo bem. Mas... Diz que ela seria na nuca. Na nuca? Na nuca. Eu já vi algumas coisas falando que era no tornozelo, no umbigo, eu já vi de vários, mas assim... mas eu não... Aí a gente tem que adotar uma linha aí, né? Tem o cordão de prata, tem o cordão de ouro também, que já é para quando é desencarnado para outras, né, dimensões, mas é considerado exatamente nessa ligação na aqui. Nuca, ó, né? Na nuca. E que tem até uma lógica, porque é necessário que o espírito tenha uma íntima ligação com o sistema nervoso. Sim. Né? Tem uma lógica bem... Né? A questão da obsessão também, né? Aqui na nuca que se fala muito, né? Na ligação, que os espíritos ficam, vamos dizer, se acopla aqui nessa parte, talvez porque tem o fio de prata. Eu estou aqui fazendo uma... Você está falando dos espíritos tipo ovoide, essas coisas? Sim, sim, sim. Né? Não sei, eu sinceramente não saberia lhe dizer. Só dando uma lidinha, mas assim, posso até ver, mas... Bom, aí nós temos a quarta fase, que é justamente a formação do feto, a modelagem dele, né? Então, o reencarnante nessa fase está criando um campo magnético que vai atuar como molde, onde as células físicas vão se ajustando. Tá? Então, é o perispírito, né, do reencarnante que vai atuar aí nesse corpo. Ele se acopla nele, ele já está num tamanho possível dele se acoplar neste corpo que está sendo gerado, né, sendo produzido, e começa a atuar a nível celular, fazendo as modificações, né, necessárias. Então, existe a carga genética do pai, da mãe, né, as questões hereditárias, sim, ok. Mas esse conteúdo que é do perispírito, do espírito, que está lá no perispírito, que vai promover, né? E é algo que eu não vou explicar muito agora, porque é lá do ciclo 4, mas num momento que é chamado crossover, né? Ele faz algumas mudanças nos cromossomos, né? Faz algumas alterações e adapta este corpo, né, às suas necessidades. Então, ele consegue fazer algumas alterações. Essas alterações são proporcionais à medida da evolução dele, porque essa evolução significa o conhecimento para isso. Tá certo? Então, vamos lá. Ocorre a influência do perispírito no padrão hereditário, conforme as necessidades do espírito. Né? E a gente já falou isso, né, que ele é o nosso MOB, Hernani Guimarães, né, fala, é o nosso modelo organizador biológico. Inclusive, ele tem um livro, né, muito interessante sobre perispírito, onde ele, inclusive, propõe um modelo geométrico do espírito, explicando essas fases. É muito interessante. É espírito, perispírito e alma. Eu acho que é esse. Mas eu vou colocar no grupo, eu tenho lá em casa. É porque eu tenho uns 4 livros dele lá. Eu vejo e coloco no grupo para vocês. Né? Como eu coloquei os livros que o facilitador da semana passada, ele estava ali, eu estava colocando os livros, né? Eu boto para vocês. Oi? Hernani Guimarães Andrade. Eu acho que é espírito, perispírito e alma, alguma coisa assim. O espírito ligado ao embrião vai perdendo a consciência de seus conteúdos diversos à medida que se aproximam do nascimento. E o interessante é que, já nesse processo de redução perispiritual, o espírito fica num estágio meio de perturbação e ele vai, à medida que esse embrião vai desenvolvendo e o acoplamento vai se intensificando, as memórias também, né,
da sua vida, da sua última encarnação e dos acessos que ele teve no plano espiritual vão desaparecendo, porque está sendo formado um novo corpo, com um novo córtex cerebral, tudo novinho, para esse novo personagem, essa pessoa que está, para que esse reencarnante tenha novas experiências, né? Então tem uma questão também biológica, porque esse córtex, esse cérebro, está no corpo físico, que pertence ao plano material. E toda a experiência do espírito está na mente, que pertence ao plano espiritual. São vibrações, são frequências diferentes. Por isso que é tão difícil para a gente lembrar, por exemplo, das experiências que a gente tem de desdobramento. Vocês até viram, né? Porque a gente volta, essa experiência está lá no plano espiritual. Quando a gente volta, quando lembra, tem que rapidinho escrever, anotar, contar para alguém, para a gente formar, né, essa memória aqui no nosso córtex cerebral. Tá certo? Vamos lá. Aqui é só a ilustração, né? Que, à medida em que o feto vai desenvolvendo, né, nas suas semanas, o perispírito vai sofrendo essa redução. O espírito se liga ao corpo por um laço fluídico, molécula a molécula. O laço se aperta até o instante em que a criança vê a luz. É onde se completa, né, esse processo. Mas a reencarnação, a gente vai ver ali, não se completa exatamente quando ela nasce, né? A gente vai ver ali um pouco. Quarta fase, adaptação à vida, nascimento. Aí a gente relembra assim: nasci. E aí? Vamos parar para pensar como deve ser duro para o espírito saber que vai nascer de novo. Vai passar por todo esse processo de redução, você vai ser apertado, sua memória perdida. Você vai nascer de novo, vai ter que passar, depender totalmente, novamente, dos seus pais. Porque se ele não lhe alimentar, você morre de fome. Se ele não lhe vestir, você fica pelado. Se ele não limpar seu bumbum, você fica sujo. Você é um ser totalmente dependente. Você vai ter que aprender a andar, a saber usar um banheiro, a falar. Aí vai crescendo, começa as relações com as pessoas, que no primeiro momento você está muito ligado aos pais, né? A sua vida é os pais, né? Você não tem ainda um ego, você está se formando ainda, né? Aí você vai para a escola, passa tudo de novo, vai ter que passar tudo de novo, faculdade, trabalho, tudo novamente, né? É uma experiência e tanto, né? De, inclusive, a dependência se fazer novamente, né? As oportunidades de se rever, as relações de família, tantas coisas, né? E você tem que se adaptar a tudo isso de novo. Tem que dar conta de tudo isso de novo. O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação. Muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão, no nascimento entra nela. Porque o espírito, além de saber que tem tudo isso para dar conta, ele sabe que o corpo material vai limitar ele em muitas coisas, né? Somos prisioneiros. Na realidade, não somos prisioneiros. Nós estamos aprisionados, né? Limitados, enquanto nós estamos aqui em vigília, alertas, né? Vivendo assim. Agora, temos uma liberdade parcial quando dormimos. O espírito vai, o corpo fica descansando e você recobra, né, a sua liberdade de se movimentar aí no plano espiritual, de ter uma outra mobilidade, uma outra forma de ver, né, as coisas. A união do espírito ao corpo material só se completa por ocasião do nascimento. Então, esse acoplamento total se completa no momento que nasceu, já está tudo certinho. O perispírito lá acoplado, tudo bonitinho. Agora, é bom lembrar, em algumas literaturas, falam que o processo reencarnatório só finaliza aos 7 anos, e em outras, em 12. Por quê? Vocês concordam que tem alguns órgãos que terminam
praticamente de amadurecer, de se formar, ainda depois que a gente nasce, os próprios órgãos reprodutivos. Né? Uma coisa que eu sei, com a moleirinha, o pessoal fala, a moleira está aberta, ainda vai fechar. Ainda tem estruturas do corpo da gente que estão ali num processo de finalizar. E, fora isso, tem um outro processo reencarnatório que é interessante, que é o aspecto psicológico. Então, alguns é 7 anos, outros 12. Aí, quando chega aos 12, né, aquela fase da puberdade, entrando para a adolescência, aí vem os conflitos. Por quê? É o espírito dizendo, olha, cheguei, estou aqui, estou me assenhorando da minha encarnação. Eu já não dependo mais das ideias dos meus pais, eu quero ter as minhas ideias. Né? E aí vem, com a puberdade, se completa a reencarnação, e o espírito ser a senhora do seu próprio corpo. Responsabilidade e independência em relação à última encarnação e aos pais. Então, ele deixa de ter qualquer ligação com aquilo que ele já foi, assuma esse personagem totalmente, ele quer assumir as suas responsabilidades e ter uma vida do pai. É interessante que ele quer uma independência do pai, mas só, né? Eu acho interessante, eu quero ser independente, mas ainda não tenho os meios para isso. Né? Então, começam todos aqueles conflitos, tem muito a ver com isso. A influência do nível de evolução do espírito. Então, depende, o grau de evolução influencia diretamente, gente, na evolução, nesse processo reencarnatório. Né? Padrão vibratório em que se encontra enquanto desencarnado, e esse padrão tem a ver com o que somos. Né? O que somos, como atuamos no mundo. Né? Meus sentimentos, de que forma eu trabalho as minhas emoções, de que forma eu me relaciono com o outro, de que forma eu enfrento as dificuldades da vida. Né? Eu me lamento, eu sou uma pessoa que vou à luta, eu sou uma pessoa positiva, mesmo quando a vida está batendo em mim. Tudo isso gera em você uma frequência, certo? Um padrão de vibração. E isso influencia muito, inclusive na formação do nosso corpo. Aí, na questão 267, ele diz, seu desejo pode ter influência dependendo da intenção. Pode fazê-la na sua vida material, porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que habita. Então, essas escolhas que nós fazemos nos levam aonde nós estamos. Né? E essas escolhas, a gente tem como modificar? Tem. Tem como ter acesso? Tem, porque existem momentos em que a gente está fora desse corpo. Que a gente tem condições de ter acessos que na matéria a gente não tem. E aí a pergunta, Tânia, como é que eu faço para mudar, saber o meu padrão? É só fazer uma listinha, né? Eu digo, vamos fazer uma listinha? Comece os ambientes que você frequenta, a forma que você encara as dificuldades, como você se relaciona com a sua família, como você é no trabalho, enquanto colega de trabalho, enquanto chefe, né? Como é o tipo de ambiente que você frequenta, o tipo de música que você gosta. Vai colocando e depois faça você mesmo essa análise. Como você se comporta? Né? Isso dá uma dica bem legal. Padrão de pensamento em relação à oportunidade de reencarnação faz muita diferença para o processo reencarnado. Como eu estou encarando esse meu retorno? Eu estou vendo isso como uma oportunidade, eu estou vendo isso como um castigo. Sua sintonia e vibração. E tudo isso pode ou potencializar ou atenuar suas provas, suas expiações, né? Pelo entendimento e pensamento. Pensamento é tudo. Pensamento cria formas. Vocês vão ter, no ciclo 2, aula que vai falar sobre sintonia e vibração. E a gente vai falar sobre forma, pensamento, forma, sentimento. A gente é co-criador de tudo que vivemos, de tudo que experienciamos.
ele, espírito próprio, escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Né? Só para relembrar, né, que a gente pode até, né, escolher, mas escolhe só o gênero, não o que vai passar. Não há uma encarnação igual à outra. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Sempre nós estamos na melhor versão. E a Adenauer sempre brinca com a gente. Se você é ruim agora, imagina o que você foi antes. Né? Então, sempre estamos melhores. Cada espírito com sua própria história, é óbvio. Né? Não somos iguais, somos diferentes. Mesmo que a gente seja criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, seja na mesma escola, somos diferentes porque somos espíritos. A gente não nasce um livro em branco, sem história. Nós temos uma história e novas páginas para a gente construir, continuar, né, aprendendo, trabalhando, se reformulando. O processo evolutivo de cada um é único, porque somos únicos, com histórias diferentes. Mesmo que eu veja a mesma situação, eu vou ter um olhar sobre o que eu sou, sobre o que eu penso, sobre o meu conteúdo, que não vai ser de Jorge, que não vai ser de Monique, que não vai ser de, meu médico ali, Leonardo. Tá vendo? Mesmo repetindo as escolhas, passamos por diferentes provas. Não tem como eu ter a mesma experiência passando a mesma prova, porque eu já não sou a mesma pessoa. É aquilo que a gente falou antes. Eu já passei por um processo reencarnatório, eu já fiquei um período lá no plano espiritual, num processo de aprendizado, eu não tenho como voltar ao mesmo. Então, mesmo que eu viva a mesma situação, o meu comportamento, o meu entendimento por ela já vai ser diferente, não é verdade? Eu tiro um exemplo aqui. A gente estava tentando lembrar se era 6, se era 8 anos que eu trabalho no básico. Né? Eu já assisti essa aula e já dei essa aula algumas vezes. E toda vez que eu assisto, algo diferente chega até mim. É porque o tema foi diferente? Não. Foi porque eu estou diferente. Porque meu conteúdo já é diferente. E aí, dê o microfone a Leonardo aí. Pronto, a gente sempre elege um, né? Leia para mim, Leonardo. Que eu já estou sem voz. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus te propiciou, de acordo com teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são almas que atraíste, com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Chico Xavier. Com essa frase que eu digo assim, se aproprie da sua reencarnação. Se aproprie da sua vida. Não tem preço isso. Você saber que você é dono do seu destino, das suas escolhas, da sua vida. E que a gente pode mudar a hora que a gente quiser. E se não conseguir também, a gente não tem problema, não. Não vamos nos culpar, nos penalizar, porque a gente tem o tempo do espírito, não é igual ao nosso, né? A gente tem uma eternidade aí para crescer e evoluir. Mas tem uma surpresa para vocês. Teste surpresa. Vamos ver se vocês entenderam. Quer dizer, o teste é mais para mim, né? Porque se eu não conseguir, né, que vocês entendessem, é porque a aula não foi boa. Então, agora vamos testar. Eu vou botar algumas perguntinhas e vocês vão me responder, levantando a mão, porque eu quero ver quantos realmente. Em relação à reencarnação, à luz da doutrina espírita, como nós podemos avaliar as seguintes alternativas no que se refere ao planejamento, tá bom? Vamos lá. Tudo animadinho, tá vendo? Bonitinho, né? O planejamento reencarnatório é sempre feito pelo próprio espírito, falso ou verdadeiro? Levanta a mão. Teve uns que ficaram na dúvida ainda, mas tudo bem, vamos lá. Falso.
há alterações no corpo espiritual para o processamento da reencarnação? Levanta a mão. Já tem mais mãozinha levantada. Verdadeiro. O planejamento reencarnatório detalha todos os acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico? Falsa mãozinha. Gente, cadê a mãozinha? É até para acordar quem está dormindo aí. Bora. Os processos de reencarnação não são subordinados à evolução do espírito reencarnante? Cadê a mão? Mãozinha. Falso. Ora. Tem mais. Ainda em relação, né, à luz da doutrina espírita, como nós podemos avaliar as seguintes alternativas? A união começa na concepção e dação? Cadê as mãos, gente? Então, que coisa. Quero ver mão. Verdadeiro. Os espíritos nunca são impedidos de participar do próprio planejamento reencarnatório em respeito ao seu livre-arbítrio. A gente falou demais aqui, né? Disso. Eu acho que agora você fixou, né? Vamos lá. Os planejamentos reencarnatórios são muito diversificados, porque são diversas as necessidades humanas. Gostei. Esse verdadeiro deu força, nem precisou tanta mãozinha. Ó. A reencarnação se completa entre 7 e 12 anos após o nascimento? Parabéns! É isso aí, gente. Essas são as referências, né, utilizadas para fazer a aula. Entre o Céu e a Terra, psicografado por Chico de André Luiz, né? Também Evolução em Dois Mundos e Missionários da Luz. O livro dos Espíritos e a Gênese também. Né? E os livros de Adenauer, Conhecendo o Espiritismo, Reencarnação e Processo Educativo é excelente para toda essa aula, né? E todas as aulas de reencarnação. O Voo do Espírito, que é um dos últimos livros de Adenauer, que já traz uma linguagem bem atualizada, né? E o livro de Djalma Argolo, Diversidade das Escolhas, certo? Eu queria agradecer vocês. Muito obrigada pela noite, pela companhia. É muito bom estar aqui com vocês, tá certo?